fazer a abertura desta sessão. Esta é a primeira de um conjunto de atividades que estamos a desenvolver com instituições e pessoas que estão ligadas ao setor da restauração e da gastronomia. E esta primeira com a Confraria da Rabanada surge exatamente nesse sentido, ou seja, de vos procurar trazer à discussão aquilo que é uma iguaria absolutamente tradicional, diria eu, clássica, e como é que ela pode ser tratada hoje em dia em termos da restauração, da mais tradicional à mais contemporânea. E, portanto, o grupo de pessoas que juntamos aqui para debater, conversar e para partilhar convosco o seu conhecimento sobre esta iguaria vai-vos dar a possibilidade de perceberem que não é por existir uma forte tradição ou uma forte imagem de uma determinada iguaria que ela não pode ser trabalhada, desenvolvida, evoluir, desviar-se daquilo que será o caminho normal, etc. Ou seja, a criatividade que cada um de nós tem em si, aliada às técnicas que aprendemos, permitem-nos trabalhar os produtos de uma forma absolutamente única. E, portanto, a ideia é que haja uma primeira apresentação de cada um deles, entretanto, depois põe-se à discussão. É bom que haja perguntas, se não houver perguntas, vemos isso depois na parte da avaliação, mas é bom que haja perguntas. Uma última nota. Quem está com o Kiko pode tirar o Kiko, não precisa estar aqui com os Kikos e com os barretes na cabeça, que estamos dentro de uma sala de aulas, portanto não é a cozinha, agradeço isso. E antes de passar a palavra a quem de direito, só uma palavra para o chefe Delfim, que hoje faz anos, e portanto dar-lhes parabéns em público. Depois vamos cantar os parabéns sempre que não quero. Eu não gosto, mas é castigo. Posto isto, passava a palavra ao João Faria, que é o Rabanada Mor, e portanto, João, é contigo. Se eu entretanto sair, não se preocupem, eu depois volto. Ora então, muito obrigado a todos pela presença. Deixem-me desde já agradecer ao Paulo por ter aceito este desafio e connosco realizar esta mesa redonda. Ao Renato Cunha, à Olga Cavaleiro, Ricardo Barbosa e Rafael Tonon por aqui estarem a dar o seu contributo àquilo que é a visão do que é que pode ser a rabanada e falarmos um bocadinho aqui deste nosso objeto gastronómico. Eu sou presidente da Confraria da Rabanada, temos 6 anos de vida e desde que nascemos temos tentado desenvolver um trabalho à volta deste objeto gastronómico, tentando desmistificar aquilo que é o tipo de consumo e o tipo de rabanada que existem. Tentamos promover o consumo durante todo o ano e felizmente estamos numa cidade que muito antes de nós criarmos a confraria já tinha vários estabelecimentos, vários restaurantes, várias confeitarias que tinham rabanada e têm rabanada durante todo o ano. Na confraria também tentamos desmistificar aquilo que é a versatilidade deste produto gastronómico. Temos feito um trabalho de investigação, de procura, de receituário, e o trabalho que foi feito pela Farta ajudou imenso a criar conhecimento daquilo que são as muitas rabanadas que existem em Portugal e no mundo. A rabanada pode ser salgada, pode ser doce, pode ter muitas e diversas formas, e temos tido vários restaurantes um bocadinho por todo o país a demonstrar a sua versatilidade. Vamos ter aqui também algumas imagens que podem ser interessantes para perceberem aquilo que visualmente a rabanada pode ser. E bem, deixo um bocadinho agora a palavra ao nosso querido moderador para ele fazer um bocadinho uma apresentação dos nossos convidados. Olá, bom dia. Queria só, antes de passar a palavra para o Ricardo, que aqui vai fazer a primeira apresentação, só apresentarmos a cada um de nós para vocês saberem quem está aqui na mesa. O Paulo dispensa apresentações, não preciso começar por ele, vou começar pelo Renato. O Renato é chefe de cozinha, ele é chefe do Ferrugem, é um chefe que pesquisa muito sobre a gastronomia portuguesa, a tradição, e olhando muito para o futuro de como atualizar algumas receitas sem perder de vista a tradição. Olga Cavaleiro é investigadora, formada em sociologia, estuda a história da alimentação em Portugal, tem imensos trabalhos, imensas publicações, dá aula, é professora, está aqui também, exatamente, e está um pouco por todos os cantos do país,
a tentar nos ajudar a entender um pouco da história e um pouco também do futuro da gastronomia portuguesa. O João Faria é o presidente da Confraria da Rabanada, vou pular também, acho que ele já se apresentou. E o Ricardo é meu sócio na Farta, e é disso que ele veio falar também. A última edição da revista que fizemos, a Farta é uma revista independente, digamos assim, que tenta promover a gastronomia, as receitas da gastronomia portuguesa. E a última edição foi centrada na rabanada. E para isso nós recebemos um convite para apresentar o que era uma instalação, um pouco de design e de food design no Salone del Mobile de Milano. E é isso que o Ricardo veio apresentar, para mostrar algumas imagens do que fizemos por lá. E depois disso, voltamos para a conversa. Vamos ter 2 temas que propomos para essa manhã. A primeira delas é sobre a história da rabanada, tentar olhar um pouco para o passado, um pouco da origem, um pouco de como ela se tornou tão portuguesa quanto ela é também de outros países, talvez, e é isso que a gente vai discutir. E a segunda mesa a gente vai falar da rabanada do popular ao gastronômico, para também falar da tradição e até quanto a tradição pode ser levada para receitas mais criativas e inovadoras, e como a alta gastronomia também pegou nessa receita para criar suas próprias versões. E discutir um pouco os limites, se há, da criatividade em cima de pratos tradicionais portugueses. Então eu vou passar a palavra ao Ricardo para começarmos amanhã, e pronto, depois voltamos e temos a conversa. Bom dia a todos, obrigado por terem vindo, obrigado pelo convite também, Dr. Paulo, João, Rafa. Alguém conhece a Farta já agora? 1, 2, 3, ok. Boa, o Rafa também já foi fazendo aqui uma introdução, mas eu posso explicar então. A Farta é uma revista de gastronomia portuguesa. Nós tentamos olhar mais a fundo para aquilo que são os pratos icónicos da nossa gastronomia. Já tivemos 3, esta é a edição mais recente, aquela que eu vou mostrar, é a edição dedicada à rabanada, e como estamos na época de Natal, sentimos que era importante também vir cá e falar um bocadinho sobre ela. A primeira edição foi sobre a francesinha, a segunda foi sobre frango assado e esta é sobre rabanada. A revista é bilingue, portanto está disponível em português e inglês. Vendemos em 20 e tal países, um pouco por todo o mundo. Também é a nossa ideia de distribuir e espalhar a palavra da gastronomia portuguesa um pouco por todo o mundo, e mostrar também que nada daquilo ou tudo aquilo que fazemos se envolve com o mundo das mais diversas formas, também pelos descobrimentos e não só pela presença de imigrantes em Portugal e também imigrantes portugueses lá fora. O João pediu-me para preparar uma apresentação mais visual, por isso eu trouxe aqui muitas referências daquilo que usamos nesta última edição da rabanada. Por exemplo, aqui recorremos, a Renata estava a dizer aí muito bem, isto é uma forma de no fundo ensopar ou de molhar as rabanadas, não é? Isto foi um registro fotográfico que fizemos em casa da avó de um dos fundadores da Farta, que fez questão, numa das suas 3 cozinhas, de replicar aquilo que é o seu processo de fazer rabanadas. Para vos explicar que, apesar da Farta, de eu ser uma cara visível da Farta e do Rafael ser outra das caras muito mais visível do que eu da Farta, a Farta faz-se de muita gente, e faz-se também não só da revista, mas também de eventos e de projetos que fazemos com outras entidades e marcas. Um dos eventos que fizemos mais recentemente foi este, no SEMIA, do Vasco Coelho Santos, em que participou esta última edição com o apoio da Confraria da Rabanada e estes eventos também. Neste caso participou uma série de chefes, entre o Vítor Adão, Tiago Bonito, Rodrigo Castelo, etc. E eu mais loiro do que agora, mas de resto a maior parte das pessoas que vocês já conhecem eventualmente. A Farta é um bocado isto, no fundo, é uma publicação que acredita na valorização da gastronomia portuguesa. Neste último número, como eu referi, muito com base naquilo que é a rabanada, e portanto a Farta tenta ser, e nós sentimos que a rabanada é uma boa representação daquilo que é o objetivo da Farta, que é tentar ser democrática e ao mesmo tempo tentar mostrar um bocadinho daquilo que é a abrangência entre a tradição e a modernidade ou a contemporaneidade, vamos chamar-lhe assim. Aqui está a edição mais recente da Farta, da rabanada. E então, nesta edição, esta revista tem 100 e tal páginas e toda ela é sobre rabanada. Eu posso falar um bocadinho sobre a foto de capa, por exemplo. Isto é uma foto que foi feita na padaria do David Jesus, que era o padeiro do Belcanto, e agora tem uma padaria em Lisboa que é Millstone Sourdough.
e desafiamos o David para fazer uma espécie de... para testar com diferentes pães aquela que seria a rabanada ideal para ele, ou o pão ideal para fazer rabanada, e esta fotografia surge precisamente desses ensaios do David. Também temos um artigo que é uma versão de uma rabanada líquida. Pedimos à Tatiana Cardoso, que é bartender no Flor, agora já não é, mas era bartender no Flor à época, e ao Paulo Gomes do Red Frog, em Lisboa, para fazerem as suas versões de rabanadas líquidas. Recentemente também tivemos, com o apoio da Confraria da Rabanada, um evento no Mercado Municipal de Matosinhos, em que recriamos algumas das rabanadas líquidas e também apresentamos essas rabanadas ao público. Recuperei aqui também um artigo da revista que se chama Por Este Legado Acima. E porquê este nome? Por este legado acima, porque nós acreditamos mesmo que não só a rabanada, mas toda a gastronomia faz-se de legado, ok? Faz-se do legado que trazemos das nossas avós, das nossas mães, e que transportaremos eventualmente para os nossos filhos, porque a gastronomia também é tradição, é modernidade, é tudo isto que eu tenho falado e que vamos falar ainda hoje. Aqui temos a avó do Bruno, então, de um dos sócios da Farta, a cortar o cacete para fazer a sua versão da rabanada. À direita, ou à esquerda, direita, a rabanada polveira da Ajuri, da confeitaria, que é uma rabanada também tradicional da zona da Póvoa. A da Ajuri faz com diferentes recheios, neste caso aqui com açúcar e canela, e depois atrás com um doce de ovos. Aqui temos a Inês Diniz, que era da Casa Aleixo e agora da Casa Inês. Também fomos à casa dela desafiá-la a fazer a sua rabanada mais tradicional. A rabanada do... não tinhas percebido que era a tua. Pronto, a rabanada dali da direita é a rabanada da Renata Coelho, do Terreiro, que é feita com vinho verde tinto também, uma versão super boa mesmo. Aqui também temos uma versão que também ajudou, mas também o João se calhar pode falar um bocadinho melhor sobre isso, que impulsionou um bocadinho aquilo que é o trabalho da Confraria da Rabanada, que é a versão da rabanada do Escalduna, do Vasco Coelho Santos. Aqui novamente a avó do Bruno a demolhar as suas rabanadas, a Inês Diniz também, novamente o Terreiro, e também o Majestic, que é uma rabanada emblemática da cidade, que também tem o seu papel e super importante naquilo que é o cenário de rabanadas no Porto. Pronto, e aqui está a avó do Bruno, que representa no fundo todas as nossas avós, que cada uma à sua maneira tem a sua forma de fazer as rabanadas, e também é um bocado a beleza do prato. Isto é uma ilustração que nós temos nesta edição da revista. Também vendemos a ilustração, mas ela esgotou logo. Mas basicamente desafiamos uma artista plástica de Lisboa, que é a Marita, a fazer que é uma artista que grande parte do seu trabalho é sobre a importância das mulheres na sociedade, e nós desafiamos a Marita a fazer precisamente uma representação daquilo que é o papel das mulheres na sociedade, associada à gastronomia e às rabanadas. E ela optou por... Não, ficou bonita. E ela optou por trazer este lado de mais carnal e mais de devorar as rabanadas e mais de culpa, pecado, tentar associá-lo ao consumo da rabanada, e resultou nesta ilustração super bonita. Vou-vos falar também um bocadinho daquilo que foi a nossa presença. Nós em abril estivemos em Milão, fomos convidados pelo Salone di Mobile, que é a maior feira de design do mundo, a representar a gastronomia portuguesa, e decidimos levar não só o cozido, como é óbvio, fomos quase obrigados a isso, mas levamos também a nossa rabanada. E então decidimos fazer uma instalação, uma espécie de instalação artística, food design, aquilo que o Rafael estava a dizer. Chamamos-lhe sobremesa, porque é uma sobremesa de facto, e porque estaria sobre a mesa. A ideia desta instalação surge desta fotografia, que é uma fotografia que também está na revista, que fomos ao ateliê do Miguel Oliveira, que também tem o pudim do Abade e também faz a sua versão de rabanada. Fomos ao ateliê do Miguel fotografá-lo, e esta ideia de preparação mais industrial, de cozinha mais industrial, e dos containers transparentes, deu-nos a ideia de preparar uma instalação em que podíamos mostrar não só a abrangência da rabanada, ou seja, mostrar que com diferentes pães se pode fazer uma rabanada, de diferentes pode ser uma rabanada doce, uma rabanada salgada,
vocês é que escolhem. E então decidimos representar aquilo um bocadinho que é a tradição, a modernidade, o lado mais industrial da cozinha também, eventualmente, um lado mais quase de laboratório químico, e foi a instalação que preparamos para Milão e que entretanto replicamos em Matosinhos também, recentemente, no Mercado Municipal de Matosinhos. Vou-vos deixar só com um vídeo. Isto também é importante referir. Ao longo de todas as edições da revista convidamos pessoas, tentamos que as pessoas que participam na revista sejam diferentes, entre escritores, fotógrafos, ilustradores, o que for. Portanto, toda a gente, a Farta é democrática, toda a gente é convidada a desafiar-nos, seja para o que for, para um artigo, para um evento, para aquilo que quiserem, para a forma que tiverem de se expressar. Muitas das vezes convidamos pessoas que nem sequer são propriamente escritores ou fotógrafos para participar, porque acreditamos que a gastronomia também é isso. A gastronomia não é só o excelente trabalho do Renato, mas é também o trabalho de cada um de vocês em casa. Isto, por acaso, não é o melhor público para dizer isto, porque vocês cozinham todos muito bem, mas mesmo aquelas pessoas que não cozinham muito tão bem, também elas são a gastronomia, também elas representam aquilo que é o comer todos os dias, aquilo que nos alimenta diariamente. Vou só deixar-vos um vídeo. Esqueci-me de referir, mas também tivemos em Itália com o apoio do Turismo de Portugal. Eu queria também depois passar-vos algumas revistas para vocês irem folheando e verem, porque... Podes, obrigado. Porque na revista vocês vão ver diferentes versões, outras versões que eu não trouxe aqui para a apresentação, mas para vos mostrar que no fundo a rabanada pode ser é isso mesmo, a rabanada pode ser algo tradicional, mas também pode ser algo contemporâneo e moderno. No fundo a rabanada pode ser o que vocês quiserem. Está bem? Obrigadíssimo a todos. Muito obrigado ao Ricardo por essa introdução sobre a rabanada. Eu queria começar a nossa conversa, então, a partir de uma perspectiva mais histórica. Uma das reportagens que trouxemos nessa edição falava justamente de como a rabanada se tornou uma receita que é quase mundial, porque muitos países fazem sua versão da rabanada com outros nomes, né? Nós aqui que a chamamos rabanada, que escolhemos chamá-la assim. Mas a rabanada sempre esteve presente em muitas culturas e na história de uma maneira muito, muito presente, como uma sobremesa primeiro, mas depois com a evolução de outras coisas. A minha primeira pergunta seria um pouco, talvez mais dirigida primeiro ao João, que tem o manifesto da rabanada que fala muito do Apicius, enfim. Queria que comentasse um pouco sobre isso e depois vou pedir a Olga e depois o Renato também, para a gente falar um pouco dessa perspectiva histórica da rabanada, de como a gente pode situar a rabanada na história da gastronomia. Ora então, a primeira receita de rabanada surgiu por Apicius, e estar aqui a falar de Apicius ao lado de dois historiadores é complexo, mas a verdade é que Apicius foi o primeiro grande gastrónomo, um romano, nascido no primeiro século, ou seja, acho que em 30 e qualquer coisa depois de Cristo. A receita que ele compilou, várias receitas do seu tempo, e uma delas é aquela que é considerada a primeira receita de rabanada. Basicamente é pão demolhado em leite e em ovo, frito em óleo, imagino eu que talvez azeite na altura, e depois com um bocadinho de mel, reaproveitava-se assim o pão. Hoje em dia é algo que obviamente faz todo o sentido ainda nos dias de hoje, mas na altura em que
a comida e a fome era uma questão em consideração, o reaproveitamento do pão desta forma fazia todo sentido e considera-se que essa é a primeira receita da rabanada. Ora, Roma e o Império Romano estavam espalhados por todo o Mediterrâneo e acredita-se que essa foi a principal influência para que hoje em dia, um bocadinho novamente por todo o Mediterrâneo, de Portugal, Espanha, França, inclusivamente Grécia, existam diferentes versões de rabanada que até chegaram aos dias de hoje. Vou passar se calhar agora a palavra à Olga para falar um bocadinho mais. Bom, então muito bom dia a todos. Obrigado também por me convidarem para esta conversa e poder dar o meu contributo e fazê-lo na Escola de Hotelaria do Porto, em frente aos meus alunos. É mesmo um grande, grande prazer. Bom, em relação à rabanada, do ponto de vista histórico, nós temos que recuar muito para percebermos que tem tudo a ver, mais uma vez, ainda hoje estive a falar nisso na aula, com a tecnologia de produto, basicamente. Ou seja, de facto, a receita do apício é uma das receitas escritas que nós temos de rabanada, talvez porventura a mais antiga, mas isso não significa que fosse a primeira, tendo em conta que na época poucas pessoas registavam aquilo que se fazia e, portanto, temos sempre que ter em consideração que há uma antiguidade. Aliás, as coisas só começam a ser registadas quando nós começamos a ter necessidade de as registar. Ou seja, neste caso e no receituário, elas só são mesmo registadas quando adquirem a singularidade, não é? Porque é que eu vou registar uma coisa se ela não tem importância para mim? Portanto, eu só a registro quando ela tem importância para mim e eu, de alguma maneira, quero que ela passe para as gerações futuras. Dito isto e tendo em conta que realmente nós somos um país, e aqui vamos situar Portugal, portanto, Portugal ou o território da Península Ibérica, a Ibéria, é um país deste lado ocidental muito atlântico, mas de imensa influência mediterrânica. Nós realmente estamos virados para o Atlântico e temos uma cozinha atlântica em determinados sítios do nosso país que é marcadamente atlântica, não só pelo clima, mas também por outras questões, mas temos esta influência mediterrânica e o Mediterrâneo, sem sombra de dúvida, é a cultura do pão. Nós somos filhos do pão. A nossa casa é o pão. E assim como na América Latina e Central, portanto, a América do Sul e Central, a casa é o milho, não é? E para os asiáticos a casa é o arroz, nós somos mesmo muito filhos deste pão que nos marcou. E o pão seria traduzido em múltiplas receitas, desde aquilo que seria o receituário de cotidiano e de alimento, tendo em conta o que é um alimento, e depois também tendo em conta este prazer da celebração. E a celebração trazia sempre aquilo que era necessário do doce, que à época, tendo em conta que não haveria açúcar, e neste caso nós temos que situar que a rabanada não teria o açúcar que nós hoje lhe pomos, mas teria outro tipo de adoçantes, digamos assim, que poderia ser utilizada sobre a rabanada. E agora vamos pensar, o pão é a base da nossa alimentação. Portanto, nós, europeus, nós, mediterrâneos, nós, ibéricos, nós, portugueses, temos esta origem marcadamente de pão. É muito recente a nossa descoberta da batata. E o pão poderia ser utilizado nas mais diversas situações, desde o cotidiano até esta celebração. E sempre com uma coisa básica, que era o ensopar, o abeberar. O abeberar, que é um conceito extremamente importante na questão da rabanada. E daí o abeberar QB, que depois seria seco, por isso é que as rabanadas, e está aqui o Renato, e está ali a Renata, poderão conferir a isso, não é? A rabanada tem que ser abeberada, mas depois tem que ser também enxuta.
não é? Que é para não se desfazer. E, portanto, a rabanada, e do ponto de vista histórico, estamos aqui a falar de um produto uma receita que obedece muito àquilo que é a tecnologia do produto. E o produto inicial, estamos a falar do pão que para ser cozinhado e para poder adquirir determinado tipo de sabores, teria que ser verdadeiramente abeberada num líquido que pudesse ser interessante para lhe dar um sabor diferenciado. Portanto, o pão nós já sabemos qual era, mas esse pão era o que eles comiam todos os dias. Portanto, como é que se poderia transformar isto numa outra coisa? Poderíamos abeberá-lo, não é? Da mesma maneira que se fazia o abeberar, por exemplo, na sorda, que já era uma comida cotidiana, ou numa sopa, que era o ensopar, ou num ensopado. No caso da rabanada, nós teríamos a transmitir-lhe sabor. E depois as diversas formas, portanto, as primeiras rabanadas, pelo menos de que há essa receita, põe-se muito em causa se seria frita ou se seria assada, e realmente nas minhas investigações encontrei uma senhora que fazia rabanadas, e não lhe chamava rabanadas, chamava-lhe fatias de parida, que também é assim que se chama na minha terra, porque nós não comíamos só rabanadas no Natal ou fatias de parida no Natal, era quando havia pão duro, e ela fazia precisamente no forno, exatamente com o mesmo procedimento de abeberar, quer em leite, depois em ovo, e depois ir ao forno. Mas basicamente depois a forma como o pão era trabalhado, isso já dependia muito da arte culinária, não é? Provavelmente chegou-se à conclusão que a melhor rabanada para fazer aquela crocância, porque o que é que a rabanada tem tão interessante? É aquela crocância por fora e depois por dentro é macia, não é? É macia, cremosa, exatamente. E portanto, provavelmente chegou-se à conclusão que frita seria ótima. E hoje nós temos esta rabanada que adquire múltiplas identidades e que, de acordo quer no nosso país, não é? Que temos rabanadas muito diferentes e depois noutros países. Mas a origem da rabanada ou a história da rabanada prende-se mais com a utilização do pão na nossa cultura gastronómica e depois com a arte culinária que nós lhe associamos. E que a certa altura o crivo do tempo se encarregou de fazer o quê? Dizer, assim é realmente maravilhosa. E o pessoal quer coisas boas. Renato, queria só que pudesse fazer esse comentário e também comentar um pouco dessa história da rabanada ter tantas vertentes por Portugal, não é? A gente fala da rabanada, mas falar de rabanada em Portugal, ela nunca é única, não é? A depender da latitude em que estamos, de uma distância, às vezes, bem pouca de um município a outro, a receita já muda muito. Bem, agora fica difícil, depois da intervenção da Olga, fica muito pouco para dizer do meu lado. Bem, bom dia. Bom dia e obrigado pelo convite também. Eu gostava de enfatizar, antes de mais, um aspecto que já foi aqui referido, que é o facto da rabanada surgir, tal como muitas iguarias que são hoje muito cobiçadas e que são fantásticas na nossa gastronomia, que surgem da necessidade, ou seja, a necessidade aguça o engenho. Muitas vezes pegar num produto que supostamente seria um desperdício, como é o caso de um pão que já está seco, e ser aproveitado e ser reintroduzido na alimentação sem se descartar. Aliás, esta é uma tónica que eu acho que é muito interessante quando nós observamos grande parte do receituário tradicional, porque vem muito desta lógica de aproveitamento, de nada se desperdiçar e de dar uma nova vida a um produto que à partida teria chegado ao final do seu ciclo de vida. Isto é transversal a muitas iguarias e eu acho que a rabanada materializa muito bem esta ideia do aproveitamento. Relativamente à questão que estavas a falar, e eu gostava de pegar no tema de outra forma. O que é que torna as rabanadas tradicionais para uma determinada região e o que é isso de algo ser tradicional? Muitas vezes a fronteira entre aquilo que é inovação e aquilo que é tradição é tão difícil de definir que eu, há uns tempos atrás, li uma expressão que eu adoto muitas vezes e eu acho francamente que a tradição é um somatório de inovações ao longo dos tempos. Eu repito.
Nós muitas vezes temos medo de associar um termo ao outro, que é inovação e tradição. Será que não é contraditório? Não. O que é que define, por exemplo, o que é que faz da rabanada poveira ser tradicional da Póvoa? É o facto de, em determinado tempo da história, em determinado momento na história, alguém introduzir uma particularidade, que não é o caso de ter um pão inteiro, e isso é que torna essa inovação, é que faz com que ela se torne tradicional de um determinado sítio, de uma determinada latitude. O facto, já foi dito também, eu percebi que na Farta está uma versão com vinho verde tinto, que é um produto que me é muito querido, é outra particularidade também, que curiosamente não é só na região dos vinhos verdes, há outras regiões que adotam pelo caráter essencialmente do vinhão, que é uma casta tintureira que dá uma cor muito definida, mas também um sabor muito especial à rabanada. Por isso, a rabanada assume, e pensando numa lógica mais tradicional, tem muitas nuances, eu não digo até de latitude para latitude, mas família para família. Nós estamos, por exemplo, eu venho de uma região, o Minho, por exemplo, é um bom exemplo. Há pouco tempo, numa tertúlia parecida com esta, discutíamos esta questão. O que é que tem o Minho de singular? É o facto de ter uma densidade populacional de tal ordem e ter tantos municípios com tantas culturas diferentes e com tantas nuances às vezes para a mesma iguaria. O exemplo, nós estamos aqui para falar de papas de Sarrabolho, mas as papas de Sarrabolho é um exemplo fantástico das nuances que existem às vezes, deslocando apenas 10 km para um lado, 10 km para o outro, estamos num concelho diferente e o concelho diferente já faz de forma diferente. E nas rabanadas também, aquilo que se sente, e no Minho existe muito, mas não é exclusivo do Minho, é de todo o país, é de facto haver muitas particularidades porque alguém em determinado momento decidiu experimentar, porque o facto de nós termos que ensopar a rabanada, eu acho que dá espaço para que a criatividade surja nesse preciso momento, para acrescentarmos um ingrediente que estão mais ou menos definidos os ingredientes que habitualmente as pessoas usam, ou seja, há uma matriz, podemos considerar que é uma matriz um bocadinho transversal, mas o que é verdade é que depois existem muitas nuances, dependendo do sítio onde nos encontramos e muitas vezes da família onde estamos a degustar essa iguaria. Eu queria pegar a partir do que o Renato estava a dizer, para a gente talvez começar já para a segunda parte da nossa discussão, que é a questão muito da tradição e da inovação. Comentava muito a Olga dessa questão de como, da tecnologia do produto, né? O que se tem a cada altura, a cada época, e acho que depois com a produção do açúcar, de como o açúcar chegou a Portugal, isso também desenvolveu outras formas de fazer a rabanada. Queria entender um pouco, que a gente pudesse tentar enquadrar um pouco aqui, a questão da evolução própria da receita dentro de Portugal e a partir de quando ela começa a se tornar... Estávamos a falar das famílias e dessa história e de como ela também se tornou uma tradição. Porque nessa época, nessa altura do ano, do Natal, é que falamos tanto de rabanada? Por que a rabanada, ao contrário do que faz a confraria, de tentar promover o consumo da rabanada o ano todo e não ser determinada só de uma época, de uma altura, o que determinou que a rabanada fosse um prato de Natal? E depois o que mudou nessa receita que comemos hoje, para depois olharmos para o futuro e o que está a vir? Então, se calhar, é mesmo bom começarmos. Vou começar exatamente por essa parte. Porque é que a rabanada se come no Natal? Bom, mais uma vez, às vezes a lógica das coisas obriga-nos a olharmos o produto propriamente dito e realmente o que fez com que a rabanada se transformasse num produto de Natal tem a ver, essencialmente, lá está, com aquele ponto da receita que nós consideramos que era tão ótimo, que é a fritura. A fritura e, como nós sabemos, outrora nós fazíamos a fritura em azeite. Ou seja, o azeite e os romanos, portanto os gregos e depois os romanos, tinham muito esta noção da dádiva dos deuses, que era o azeite, que permitia não só, lá está, criar uma coisa que na cozinha é tão importante, que é a textura, não é?
porque a fritura dá-nos isso. Por isso é que nós não gostamos de peixe cozido, mas gostamos de peixe frito, adoramos peixe frito. Tem essa coisa da fritura, de nós usarmos uma farinha, ou até mesmo só às vezes a própria pele, não é? As escamas fazem aquela textura. E a fritura realmente foi uma descoberta muitíssimo importante para nós humanos na arte culinária. E a rabanada, quando começa a ser frita e se percebe que há aquele ponto ótimo da rabanada que é muito diferente, por exemplo, de fazer no forno, não é? Então nós começamos a fazer a rabanada quando? Quando a produção do azeite está precisamente no seu auge. Ora, aqui é preciso nós recuperarmos uma ideia que, e eu vou demorar-me só um bocadinho a explicar isto, ok? Está bem? Que é, nós somos povos agrícolas e a partir do momento em que começámos a ter um calendário agrícola também muito relacionado com o calendário solar, nós percebemos que teríamos aqui um ciclo de produção e o azeite, a safra do azeite, termina precisamente mais ou menos ali, agora nesta altura, sendo que é precisamente nesta altura que se prova o azeite novo, e nós, enquanto povos agrícolas que necessitavam imenso do azeite, sobretudo para a iluminação, o azeite entra na nossa alimentação como uma espécie de elemento sagrado para nos libertar da solidão, do medo e do escuro, e depois então começamos a utilizar na cozinha e percebemos que realmente é muito sagrado, porque na cozinha então revoluciona a nossa cozinha, e então nós chegados aqui a esta altura em que é o apogeu da produção do azeite, o que é que nós precisávamos de fazer? Mostrar à divindade, muito antes de termos Natal, e para isso é preciso percebermos porque é que o Natal acontece nesta altura, que tem a ver com o solstício de inverno e, portanto, com o nosso calendário solar, que depois, associado à agricultura, se torna tão importante. Vou passar essa parte, mas nós, nesta altura, queríamos mostrar o nosso agradecimento à divindade, fosse ela qual fosse. Não era o Deus que nós hoje reconhecemos, seja lá o Deus que for para cada um de nós, mas era um Deus muito mais relacionado com a terra, com o sol, com aquilo que nos dava, os elementos naturais que nos davam o azeite, essa dádiva da natureza. E por isso, essa dádiva dos deuses. E portanto, num período em que estávamos a viver o apogeu da safra do azeite, ou seja, de nós podermos ter o novo azeite, os lagares estarem a produzir na sua expoente máximo, então as pessoas fritavam, quase como forma de desperdiçar o imenso óleo sagrado na esperança de que a próxima safra fosse igualmente grande e forte e farta, utilizando até aqui a expressão da farta, em azeite o próximo ano, não é? Resumindo, nós percebemos que, por isso é que, se repararem, o Natal é cheio de frituras, não se faz na Páscoa. A Páscoa já tem outro tipo de... Na Páscoa nós temos outro tipo de simbolismos e já não vamos buscar os fritos. Nos fritos é no Natal. A rabanada, as fritas, ou as filhoses, ou os velhós, ou os sonhos agora, ou seja, tudo aquilo que fosse a importância do azeite. E, portanto, o Natal... e tendo em conta, e se repararem uma coisa muitíssimo interessante, como vocês disseram e muito bem, a rabanada é extremamente democrática. Fazer um sonho é complicado. A filhós, um sonho é complicado. Tem o procedimento culinário. Não era para todas as casas. Não havia ingredientes para isso. Pão toda a gente tinha. E o pão... ainda por cima duro, que muitas vezes deixava endurecer propositadamente, então permitia que se pudesse ser aquele pão adocicado, e agora vou responder à segunda parte, que é, a receita não se fez receita, a receita foi nascendo receita. Ou seja, a receita foi evoluindo de acordo com aquilo que as pessoas tinham e consideravam ser o melhor para fazer o quê? Um alimento saboroso, primeiro que tudo, nutritivo e que desse bem-estar. E por isso, muitos punham o leite, se tinham leite. Se nós formos para a serra,
na beira serrana, toda a gente põe leite, depois toda a gente tinha um cabrito, tinha uma cabra ou uma ovelha que dava leite, não a vaca. A vaca isso é mais tarde. Mas se não havia leite, fazia-se uma água açucarada. E daí isso é tão importante aqui no norte, a calda, que poderia levar os ingredientes que quisessem. Se as pessoas tinham canela, punham canela. Se as pessoas tinham limão, punham limão. Ou mel, ou vinho fino, não é? Portanto, ao vinho do Porto. Portanto, isso já depende. Se as pessoas tinham vinho verde tinto, punham-lhe vinho verde tinto. Se estivermos noutro sítio, ainda este fim de semana, uma senhora me dizia, menina, leite a gente não tinha, mas tínhamos vinho branco. Juntávamos-lhe um bocadinho de açúcar amarelo e naquele vinhinho ababrava-se as rabanadas, o pão, e depois passava-se em ovo. O ovo é que nunca falta, quer-me parecer. O ovo é que nunca falta. Agora o resto vai mudando, desde vinho tinto, vinho branco, calda, vinho verde tinto, chá preto adocicado. A Renata faz também com chá preto lá no restaurante. Com chá preto e que é uma belíssima alternativa, acreditem, é uma belíssima alternativa a quem tem problemas com leite. Por isso fomos fazendo a receita de acordo com aquilo que tínhamos, não é? Por exemplo, agora já se coloca baunilha no leite. Não tem mal nenhum. E aí eu vou responder à segunda parte da questão, que é, realmente a tradição só se mantém porque nós conseguimos fazer inovações que fazem com que a receita possa ir sempre cumprindo as expectativas de quem a come. No dia em que ela ficar agarrada a uma lei qualquer, porque a gastronomia não tem dono realmente, nem tem limite temporal. A receita é transversal ao tempo e ao espaço. Toda a gente a pode usar. Há uma singularidade que a identifica sem que isso signifique que cada um possa fazer à sua maneira. Portanto, neste caso, a inovação na rabanada será sempre útil. Agora, a inovação que se pode fazer irá transformar-se numa prática corrente quando ela cumprir as expectativas de quem a come. E por isso qualquer inovação tem que estar preparada para isto, que é o crivo do tempo dizer, esta não passa, esta inovação não, esta não deu, não é? Mas depois há aquela que dá, há aquela que funciona, e isso é que faz com que a gastronomia seja uma coisa tão interessante e possa ser sempre atualizada e, como vocês disseram e bem, democrática, pertence a todos, ninguém a criou e criaram-na todos, e esta frase não é minha, é Fialho de Almeida, finais do século XIX, ou seja, cada um escolhe a sua versão, o coletivo escolhe a versão coletiva, e é essa que fica, a que nós gostamos de chamar tradição. Porque também tem uma discussão sobre o que é tradicional e o que é popular. Ou seja, a tradição também se mantém pelo popular, no sentido de que quando ela se populariza, não é? Ou seja, o que estamos a dizer, por exemplo, existe uma nova tecnologia que é criada, por exemplo, a adição do açúcar para fazer a receita. Essa é talvez uma inovação para a receita na altura, e isso ficou tão popular. E as pessoas acharam que era mais fácil, ou talvez por facilidade, ou talvez pelo sabor que se criou, ou por qualquer outra razão. E isso se torna mais reproduzido. E essa reprodução mais massiva é que também define um pouco a tradição, imagino. Ou como sabemos quando começa a tradição e quando começa o popular? Ora bem, aí as receitas migram muito à escala social. Do popular, isso é muito interessante e nós também falávamos disso precisamente, nós temos receitas que migram do popular, é como se as receitas pudessem subir na escala social, não é? E isso aconteceu, por exemplo, com a questão do açúcar. De facto, nós não tínhamos açúcar, recebemos o açúcar pelo povo árabe que traz o açúcar para a Ibéria, que ainda não existia a questão de Portugal, não é? E o açúcar começa por ser um elemento da classe alta, que de alguma maneira também faz o seu caminho na tal fixação da receita. O que é que faz? Por isso eu não sei se quando se populariza se torna em tradição, porque há muitos doces que
precisamente nesse caminho de migração entre a base da escala social e a escala social mais elevada, esse caminho às vezes é que faz com que haja tanta diversidade. E, portanto, temos exemplos do contrário, portanto, temos aquela que desce e temos aquela que sobe. Eu acho que é quando nós fazemos esse caminho, ou antes quando as receitas fazem esse caminho, que elas se transformam na receita de todos e permite que elas sejam muito mais abrangentes. Muito por acaso, por exemplo, no caso do açúcar ou de outros ingredientes, eles não eram tão acessíveis a toda a gente, e depois com a tecnologia, depois sei lá, que Portugal foi ao Brasil e conseguiu produzir muito mais açúcar, o açúcar se tornou um bem muito mais farto no país também. Ou seja, isso também, a popularização também tem a ver com o acesso, não é? Sim, sim. Aliás, o açúcar, nós temos uma evolução realmente. A doçaria portuguesa, que tem muito de herança árabe, mas depois conseguimos essa transformação, e por isso é que a doçaria portuguesa é tão diferenciada no contexto internacional, exatamente por esse acesso ao açúcar. E o açúcar é um ingrediente fantástico, porquê? Porque, ao contrário do mel, ele confere doçura sem interferir no sabor, portanto é muito mais versátil, não é? E a questão... É um potenciador de sabor também, que também é importante referir isso. Não queres falar agora? Posso falar eu queria, já pegando no Renato, eu queria que falasse um pouco dessa questão que já referiu um bocado antes, mas que eu queria que tentasse ser um pouco mais profundo nessa visão, da questão da inovação e da tradição. Ou seja, a que ponto que a gastronomia, ou que essa alta gastronomia agora com novos restaurantes, e eu queria que o João depois contasse a história da rabanada do Vasco, para contar a história da confraria, mas em que ponto que a tradição, que um chefe pega numa tradição e faz uma receita um pouco à sua própria maneira, de uma maneira até autoral, juntando um pouco de inovação, até quando... O que é inovar respeitando a tradição? Até quando a inovação já não respeita a tradição? Acho que era uma boa discussão para ter. Ok, vamos a isso, mas deixa-me só antes acrescentar aqui uma nota. Aquele mecanismo que a Olga estava a explicar relativamente popular versus a validação, muitas vezes mais pelas elites, não é? As elites, se calhar, um bocadinho pretencioso o termo, mas eu acho que estes mecanismos até ao final do século XIX tiveram uma lógica, e no século XX tiveram uma lógica distinta. Até ao século XIX, quem é que eram os detentores das receitas? Eram as famílias ricas, as pessoas que normalmente, as famílias com pergaminhos, era o clero, muitas vezes os monges e as monjas também, que tinham dentro dos conventos, que tinham esses registros e que muitas vezes estavam quase que em circuito fechado, não havia tanta permeabilidade com as populações como houve a partir do século XX e antes, obviamente. No século XIX este fenómeno já acontecia. Hoje eu acredito que a forma como as coisas se validam do popular, aquela questão do popular, eu acho que o popular é que leva muitas vezes à tradição, porque as coisas acontecem com uma velocidade completamente distinta. A forma como a informação circula, a forma como se vão proliferando e disseminando as técnicas e a introdução de novos produtos tem uma lógica completamente distinta daquilo que acontecia há alguns séculos atrás, e o século XX eu acho que veio mudar muito este paradigma. Agora, relativamente a esta questão do onde é que está a fronteira, no fundo qual é o ponto de viragem em que nós podemos sentir que estamos a transgredir alguma coisa? Antes de mais é importante dizer que um criativo ou alguém que esteja a inovar, alguém que seja empreendedor nestas áreas tem que ser transgressor a determinada altura. E ser transgressor é uma palavra que tem às vezes uma conotação pejorativa, mas ser transgressor é muito bom. Ser transgressor é aquele que não tem medo de pisar um caminho, um terreno diferente, e só assim é que as coisas muitas vezes vão evoluindo. Eu acho que nós muitas vezes temos medo de pegar em algo que está assumido e que é convencionado como sendo tradicional e começa logo, por exemplo, a terminologia que nós usamos quando estamos a descrever numa carta. Quando dizemos que eu acho que na rabanada nós temos, se calhar, é um bom exemplo onde nós temos muitas nuances.
porque a rabanada não é uma receita que esteja descrita de uma só forma, está descrita de muitas formas distintas. E por isso, dificilmente se pode dizer que alguém que pegue na rabanada está a ser um transgressor, em absoluto. Porque por isso mesmo, porque existem muitas variações, muitas variantes daquilo que é rabanada. Mas na maioria dos casos, e vocês deram ali o exemplo do Miguel, por exemplo, relativamente ao pudim, ele tem agora o pudim do rei, ou creio que é o seu nome que ele atribui, porque introduziu ali uma alteração que foi passar do vinho do Porto para um Carcavelos, mas basicamente é um vinho generoso também, mas basicamente a receita é praticamente a mesma receita do Abade de Priscos. E muitas vezes é preciso ter cuidado quando nós dizemos que estamos... se pegarmos numa receita tradicional e usamos numa carta como dizendo que é a receita tradicional, é diferente, por exemplo, dizemos que estamos a fazer um tributo ao Abade de Priscos, ou estamos a fazer um tributo a alguma coisa, ou estamos a fazer a nossa interpretação de aquilo que é uma receita tradicional. No caso da rabanada, isto só para voltar um bocadinho neste contexto, no caso da rabanada, eu acho que nós temos uma permeabilidade e uma permissão para sermos transgressores de outra forma. Na maioria dos casos, aquilo que me parece é que das duas uma, ou nós assumimos e aí estamos a reproduzir de forma fiel aquilo que é a matriz, ou então estamos a acrescentar camadas e fazer com que a gastronomia seja dinâmica e não seja estática. Eu acho que temos que ser transgressores e ter sempre cuidado a forma como nós nos referimos a uma determinada iguaria. Esse é que é o compromisso entre o respeito por aquilo que foi feito até determinada altura. Quando nós falamos de um bacalhau à Brás, quando falamos de um águas de sá, quando falamos e estamos a colocar em um rótulo muito definido, muito bem claro, que tem a ver com as particularidades daquele autor, aí nós temos que ter um respeito absoluto. Quando nos limitamos a falar de uma iguaria em que temos uma matriz e depois vai tendo ajustes, eu lembro-me agora, por exemplo, de uma galinha mourisca que eu fiz um trabalho de recolha de algumas referências históricas para um município onde eu me encontro, em Famalicão. Não que se pretenda que seja um prato tradicional de Famalicão, porque nunca o foi, mas que tem um caráter identitário com Camilo Castelo Branco. E a galinha mourisca tem um tronco comum ao longo de vários séculos, tem ingredientes que são comuns às várias referências históricas, mas depois vai tendo, por exemplo, especiarias e ervas aromáticas que diferem de acordo com os vários registros históricos com determinadas épocas, já para não falar do léxico da forma como é descrita a receita. Mas continua a ser a galinha mourisca, com as devidas adaptações e a utilização de ingredientes que têm a ver com a latitude onde nós nos encontramos, que têm a ver com as pessoas que a reproduzem. Agora, a rabanada, e eu acho que era importante voltar ao tema da rabanada e à forma como nós inovamos com a rabanada. Eu já vi imensas abordagens, gosto muito da ideia das rabanadas no registro salgado, aquela ideia do agridoce e pegar num clássico como um foie gras, por exemplo, com uma rabanada, eu acho que fica uma iguaria absolutamente sublime, mas aqui a inovação tem a ver com a combinação da rabanada com outro ingrediente. Já não estou a entrar no registro das rabanadas líquidas, confesso que nunca provei e fico curioso, mas acho maravilhosa a ideia de podermos explorar um caminho que vai para além das texturas que todos nós temos no nosso imaginário coletivo e partir para outras texturas, se calhar conservando o sabor. E o importante muitas vezes é nós fecharmos os olhos e sentirmos que temos uma rabanada na nossa boca. Deixa-me só dar uma chega de uma coisa que eu fiz um bocadinho insana quase na altura, há uns anos atrás, desafiado pelo Jornal Público, por um jornalista. Pediram-me para eu fazer uma sobremesa de final de ano e eu trabalhei várias coisas, inclusive uma rabanada. E o que é que eu fiz? Fiz a rabanada, um bocadinho a rabanada tradicional para a minha região, ou seja, na mesma bebida com leite, com algumas especiarias, com a canela. Fritei, no final triturei aquilo tudo, adicionei clara de ovo
e fiz um aparelho para fazer umas folhas secas, uma coisa que eu já faço há uns anos, que acho uma piada, costumo fazer com amêndoa, e fiz com a base da rabanada, e depois foi ao forno, e no forno ainda foi desidratar mais um pouco, concentrou, moldei e fiz umas folhas secas que eram, quando punhas na boca, era como se fosse uma chip muito fininha, muito crocante, tinha o crocante da rabanada, porque o refresco só não tinha a parte cremosa no interior, mas tu fechavas os olhos e quando misturávamos com a saliva, aquilo que nós tínhamos de facto era a materialização de uma rabanada. Por isso, partilhar também aqui, Rafael, uma abordagem completamente distinta, mas, e para terminar, e acho que não dou a resposta, deixo mais, se calhar mais dúvidas, relativamente à provocação que tu me fizeste. Eu acho que temos que ser transgressores, por vezes muito cuidadosos na forma como nós descrevemos a iguaria, se estamos a respeitar ou se estamos de algum modo, não é ser transgressor na forma positiva, mas ser transgressor pelo facto de não respeitarmos aquilo que é o receituário de uma determinada pessoa num determinado momento, e essa fronteira é que eu acho que é preciso ter algum cuidado com ela. Obrigado. Eu ia dizer que, pegando aqui nas palavras do Renato, que de facto a cozinha é transgressão em si mesma. Portanto, nós andamos a transgredir desde que somos humanos e desde que percebemos que nós somos a única espécie que consegue fazer arte culinária. E essa transgressão constante é que nos levou ao ponto em que estamos hoje. Portanto, felizmente que nós vamos continuar a transgredir. Não é? Felizmente que nós vamos conseguir continuar a fazer da receita uma coisa melhor para nós mesmos e para os outros, porque a arte culinária também é uma arte eminentemente humana. É feita por humanos, mas para humanos. Muito poucos são aqueles que fazem cozinha para si. Nós gostamos de cozinhar para os outros. E quando o fazemos sempre quase como se fosse uma dádiva aos outros. E, portanto, essa transgressão, eu acho é que a transgressão tem que fazer sentido. E aí voltamos ao princípio da conversa, que é o que é que faz sentido para aquele produto, não é? Claro. Qual é a verdade da receita? É a minha? É a dos outros? Cada um escolhe a sua verdade. O coletivo escolhe a sua. E aí, na minha opinião, entra realmente aquilo que nós poderemos considerar de tradicional e que a lei portuguesa decidiu cumprir desta maneira. Tem que se passar 30 anos entre a passagem de gerações. E aí nós temos a ideia de que há coisas que são tradicionais porque já fazem sentido para uma geração. Se nós perguntarmos o que é isto, não é? As pessoas reconhecem como sendo legítimo, não é? E também não há filhos ilegítimos na gastronomia. Mais uma vez, quem tem a verdade é aquela que é verdade para si. O coletivo define o que é a verdade de todos. E aí, se calhar, já estamos numa transgressão que foi aceite por todos. Foi validada pelo nosso palato, pela nossa sensação de bem-estar. Porque comida é bem-estar. Muito bem. Eu queria pegar agora um pouco na própria Constituição da Confraria da Rabanada, que tem como um dos mandamentos a ideia da tradição, mas também de olhar para a inovação, de como que a inovação também pode ser aceita. Gostava de referir que a Confraria da Rabanada é uma confraria transgressora no sentido das confrarias de Portugal, porque é uma confraria feita por, eu ia falar na ordem dos 30 anos, quase todos os confrades têm 30, não mais de 40, digamos assim. Então é uma confraria de jovens, basicamente, e que as confrarias tendem a ser, quando pensamos em confrarias de pratos tradicionais, sempre pensamos, não é, nos velhotes que tentam manter a tradição, e essa confraria é uma confraria um pouco que sai desse estereótipo de tentar mostrar que as confrarias também podem ser em si mesmo mais modernas, mais inovadoras, e que tem, e queria que o João explicasse justamente sobre isso, que tem como um dos mandamentos a ideia de que a tradição vai ser sempre seguida, mas que vocês não se fecham para a inovação. Exatamente. Nós, quando fundamos a confraria, fizemos questão de incluir nos estatutos que defendemos a tradição, aquela que é a base da rabanada, a receita de apícios, mas permitimos e fazemos questão de aceitar aquilo que a modernidade e a contemporaneidade nos trouxe,
quer ao nível da técnica, da criatividade, da conceptualização. Basicamente, que somos transgressores, gostamos de provocar, achamos que só assim é que conseguimos fazer com que o nosso objeto gastronómico seja falado, seja comentado, seja reinventado, seja pensado, seja estudado, e por isso permitimos-nos basicamente a tudo. Mesmo nos nossos eventos, e já vou à origem da confraria, nós temos 6 anos de vida, e nos nossos eventos nós fazemos sempre uma provocação aos chefes que convidamos a cozinhar. Neste último, e foi provavelmente o jantar mais desafiador até para quem cozinhou nele, foi um evento no Fava Tonka, com 4 chefes. Fava Tonka é um restaurante vegetariano, e assim tivemos 8 rabanadas vegetarianas, uma delas com foie gras, um falso foie gras do Nuno, incrível. O Nuno Castro é um gênio para mim, é um dos meus chefes favoritos. Eu uma vez, ao escrever sobre ele, comparei-o a Carême. Ele tem uma capacidade tremenda de viajar entre os doces e os salgados, como muito poucos chefes, e depois tem uma criatividade inesgotável. Ele fez uma rabanada com um pão de cogumelos, um gelado kimchi. Bem, há fotografias sobre isso, não me queria alongar muito, mas foi um jantar bastante desafiador, precisamente porque fazer rabanadas é só por si desafiador, no sentido em que temos que criar coisas novas, porque se formos ficar pela receita tradicional fica um jantar muito monótono. Então fazer rabanadas vegetarianas foi ainda mais desafiador para os chefes que estiveram presentes. Nós, como disse, transgredimos, gostamos de chocar, gostamos de fazer as pessoas pensarem naquilo que estão a comer. Provavelmente 95% das rabanadas que são criadas nestes nossos eventos depois não veem a luz do dia, porque não é esse o objetivo, mas temos casos de sucesso muito interessantes. Por exemplo, e falo muito naquele que é a sobremesa que o Rodrigo Castelo tem no Albalcão, o Café das Velhas. Esse prato icónico, poderia eu já dizer, um prato icónico do Albalcão, que está presente desde que o Rodrigo criou esta sua receita num dos nossos eventos, há cerca de 5 anos, num after party, como nós lhe chamamos, do Pensar Cozinha. Chamamos 6 chefes a criar versões de rabanada. Lembro-me da rabanada do Vítor Adão de Cabidela. O Pelameiras fez também uma com foie gras, com ouriço do mar. Foram muitas as versões que lá foram apresentadas, entre elas aquela que foi a primeira versão desta rabanada do Rodrigo Castelo, que é intitulada Café das Velhas. É uma rabanada em que ele se inspirou naquele momento em que, diz ele, que as velhas, as senhoras com alguma idade, na zona onde ele é, em Santarém, durante o momento da tarde, da cevada com o pão, molham o pão. Então ele quis recriar esse momento numa rabanada, e assim criou o Café das Velhas. Vai mudando um bocadinho a receita para inovar também ele, mas ainda a mantém no seu restaurante. Bem, falando agora um bocadinho então na origem da confraria, nós temos 6 anos de vida. A rabanada, por assim dizer, que deu mote à confraria foi a rabanada do Vasco Coelho Santos, e tudo surgiu um bocadinho por mero acaso. Eu sempre fui apaixonado por rabanadas. O Vasco, fomos nos tornando conhecidos, amigos, e ele ainda antes de abrir o Euskalduna estava a fazer jantares privados. Eu fazia anos em setembro, quis fazer um jantar diferente, convidei o Vasco para vir cozinhar para mim e para alguns amigos. Ele, sabendo que eu era apaixonado por rabanadas, fez aquela que foi a primeira versão, ainda muito precoce, da sua já famosa rabanada. Nesse jantar ele serviu ainda em pão de cacete, muito molhada, bastante líquida. Foi depois evoluindo até que, quando abriu o Euskalduna, apresentou uma versão muito mais trabalhada e pensada ao nível das texturas, dos sabores. E certo dia, na segunda semana, terceira semana, quarta semana de abertura do Euskalduna,
eu na altura tinha um programa no Porto Canal de crítica gastronómica e dirigi-me ao restaurante precisamente para fazer uma crítica gastronómica à abertura do restaurante. Teria passado cerca de 4 semanas desde que o Ascalduna estava aberto e foi, segundo o Vasco diz, a primeira vez em que ele serviu a versão da rabanada como agora a conhecemos, com gelado de queijo da serra, inclusivamente com as mesmas proporções de queijo que tem no gelado. Fui afinando o próprio gelado para também dar uma salinidade, um contraste doce-salgado, para além do contraste de texturas, inclusivamente de temperaturas. É uma rabanada completa, no meu entendimento, porque todos os contrastes que podem existir existem nesta rabanada, não é? Já referi temperatura, textura e doce salgado. É uma rabanada, para mim, muito completa. Dizia eu que estava a fazer crítica, fui anonimamente ao restaurante, ainda que ele obviamente me conhecesse, não sabia que eu estava lá a trabalho. Quando cheguei a casa, comecei logo a escrever o texto que iria depois dar voz. E depois de escrever o texto e do reler, achei que ele estava demasiado sexual. Os prazeres que eu associava àquela rabanada, as expressões que eu associava àquela rabanada eram prazeres muito lascivos, pecaminosos. E foi a primeira e única crítica em que eu me autocensurei, porque achei que aquilo não podia ser transposto para a televisão. E isso foi significativo, porque depois do texto eu escrevi, mas livre de censura nas redes sociais, e depois, não pelo texto em si, não pelo meu post, mas um bocadinho por tudo o que a própria rabanada depois veio a criar em volta dela, e o Vasco, mas depois também obviamente as redes sociais ajudam a exponenciar um bocadinho mais tudo. E a partir daí que gerou-se uma bola de neve em torno da rabanada, e aí vários amigos foram experimentando, e por acaso alguém disse: mas porquê é que não se cria uma confraria da rabanada? Porquê é que não crias a confraria da rabanada, já que gostas tanto de rabanadas, já que se está a falar tanto desta rabanada? E assim foi. Enviei uma mensagem à Federação, a Olga teve a amabilidade de me ligar, e do nada um grupo de jovens estava a criar mais uma confraria em pleno. Bem, acho que o primeiro contacto foi em 2018, depois entrou, nós também fomos demorando, criámos a associação, criar os estatutos, não sendo uma confraria tradicional a nível de idades, como quem diz, de pessoas que têm se calhar um bocadinho mais de tempo. Nós, nos nossos 30 e tal anos de vida, cada um de nós tem muitas ocupações, muito trabalho e as suas próprias profissões. Não há muito tempo para este tipo de iniciativas, mas com boa vontade os membros da confraria deram o seu tempo para, aos poucos, e demorámos muito a concretizar, demorámos muito a ser entronizados e formalmente sermos uma confraria, mas lá conseguimos, e acho que desde os 6 anos que temos vindo a fazer um trabalho que me deixa bastante orgulhoso, e este é um desses exemplos. Mas também a puxar um pouco para os chefes, principalmente para chefes ou para bartenders, ou para criarem coisas inovadoras. Ou seja, também é um objetivo, ou pelo menos um desafio que a confraria se coloca, de puxar para que as pessoas sejam criativas, como nos jantares que estava a referir, ou seja, que peçam para que se criem pratos um pouco fora da caixa, rabanadas fora da caixa, a partir daquela receita mais tradicional. Não, esse é um ponto. Nós, a rabanada, e eu se calhar faço esta comparação com o vinho do Porto, tanto como o vinho do Porto é associado a uma geração de pessoas com mais alguma idade, e o próprio Instituto e as próprias companhias têm feito um trabalho também para se rejuvenescerem, criando coquetéis com vinho do Porto, criando jantares com pairings com vinho do Porto. A própria rabanada também tem muito essa associação às nossas avós, aos nossos avós, e parece-me, e isto obviamente não é nenhum estudo científico, que as gerações mais jovens olham para a rabanada como algo desinteressante, por assim dizer. Ora, na confraria nós tentamos criar esta disrupção e dar outra roupagem à rabanada, precisamente porque achamos que, tal como já referi, é a melhor forma de sermos falados e sermos pensados.
Ora, nestes jantares nós desafiamos chefes a fazerem as versões salgadas, doces, mais criativas, menos criativas, e inclusivamente fazemos também, incentivamos os bartenders. O cocktail é uma receita líquida. Hoje em dia existem cocktails que são feitos com técnicas associadas à cozinha, começando logo por tecnologia como as rotavapes, etc. E temos confrades na confraria que são bartenders, inclusivamente antes mesmo da confraria existir, o Carlos Santiago no Royal Cocktail Club, um dos grandes bares da cidade do Porto, tinha um cocktail que sabia a rabanada, servido com uma mini rabanada, e foi também por isso que pensamos que a rabanada pode ser também líquida. E desde então temos desafiado vários chefes, e muitas vezes nem precisamos desafiar os chefes de coquetelaria. Temos desafiado vários a criar as suas versões. Lembro-me de um Negroni com sabor a rabanada incrível, com aquele amargo característico do Negroni, mas com todos os aromáticos da rabanada. Temos feito coisas mais milk punch. Bem, são muitas as versões de cocktails que podem ser inspirados na rabanada. Os cocktails, tal como na cozinha, podem ter muitos perfis, mais amargo, mais doce, mais ácido, e todos eles podem ser adaptados aos aromáticos, aos sabores que a própria rabanada tem e que tem associado a si própria. Posso dar uma chega, Rafael? Às vezes há abordagens que são ensaios que não têm que ter o propósito de serem replicados a seguir. É como os exercícios de matemática que nós não compreendemos para que servem e só servem para nos ajudar a desenvolver o raciocínio matemático. E às vezes há propostas gastronómicas que acontecem num determinado momento, porque o chefe se lembrou e quis ser o tal transgressor de fazer uma coisa completamente disruptiva, mas que não tem sequer o propósito de ser replicado, nem precisa de ser replicado. Bastou o exercício naquele dia, que foi memorável, que as pessoas nunca mais esquecerão, e também comprovar com isso mesmo que é possível percorrer outros caminhos, isto a propósito daquilo que falávamos há bocadinho. Só dizer outra coisa, é que é louvável, e eu aplaudo, é importante aplaudir esta confraria que tem por base pão, mas não é bolorenta. Não é bolorenta porque não fica lá atrás, não está amarrado ao passado e tem uma visão muito mais definida para a inovação e para o futuro, propriamente para o passado, que é aquilo que acontece até para a faixa etária, que é uma coisa absolutamente notável. A maioria das confrarias eu acho que padecem por isso mesmo, falta sangue jovem, falta uma visão mais arejada, mais ventilada daquilo que é gastronomia, e muitas vezes está demasiado no passado, e eu acho que este aqui é um bom exemplo, e por isso felicito-os por isso mesmo. Obrigado. Então, dando uma palavrinha sobre o assunto. Então, bem, as confrarias às vezes ficam presas a uma receita, como se a receita fosse aquela receita que eles conhecem, fosse a receita desde sempre. E ela não é a receita desde sempre. Portanto, essa questão de ficar fechada numa receita datada é sempre mau, porque nos impede, lá está, que possam subsistir novas versões e que são validadas e que as pessoas gostam, não é? E felizmente que no tempo em que alguém se lembrou de fazer uma rabanada como a rabanada poveira, não veio alguém dizer não, está impedido de fazer essa rabanada, isto não é nenhuma rabanada. A rabanada tem que ser assim, com estes parâmetros que nós definimos, não é? E alguém fez uma rabanada poveira que eu pessoalmente gosto imenso, não é? E a comunidade validou completamente essa rabanada, que tem em si aquilo que tem que ter uma rabanada, mas até em termos de formato é completamente diferente. Portanto, a transgressão leva-nos sempre para o futuro, sendo que eu acho que é um assunto sério e também convém aqui fazermos aqui alguma reflexão sobre isso, que é quais são os limites. Ou seja, nós gostamos muito de ser transgressores e felizmente que isso acontece, mas há sem dúvida um parâmetro que nós devemos ter em conta, que é na transgressão, a transgressão tem que fazer sentido. E aí, não querendo ser bolorenta, antes pelo contrário,
mas procurando fazer sentido, nós temos que ter a noção de que mexer numa receita, e quando nós estamos aqui a falar de receita, a rabanada é uma receita, é popular, é democrática, é elitista. Eu tive a sorte de me passarem uma receita de rabanada que é super elitista, porque ela não é cozinhada, não é frita em azeite ou óleo, não é frita, mas é cozinhada em calda de açúcar. Eu nem quero imaginar esta rabanada a de ser assim, mesmo muito extraordinária. Mas, portanto, estava eu a dizer que temos que ter a noção de que a transgressão tem que fazer sentido. Porque, e isto para dizer que, no caso da rabanada, isso não é muito grave, quando nós estamos a falar de produtos como, por exemplo, um queijo Serra da Estrela, ou estamos a falar, por exemplo, como uns ovos moles de Aveiro, ou como os pastéis de Tentugal, ou como o pão de ló de Ovar, o pão de ló de Margaride, que também, e aí é uma discussão muito séria, porque nós não poderemos ficar presos naquilo que é a circunstância temporal ou geográfica do produto, porque no caso, por exemplo, do pão de ló, senão não teriam surgido todas as outras receitas que surgiram, mas também temos que ter noção de que há que respeitar. Eu acho que aí não é manter. O manter é uma palavra que nos leva para a proibição, e essa proibição não deve ser utilizada, mas tem que haver um respeito pelo aquilo que é a matriz e pelo aquilo que faz sentido. E, portanto, se a transgressão tiver que acontecer, que aconteça, mas que faça sentido. Porquê? Porque é um exercício muito interessante, que é pensarmos na quantidade de sabores que nós já perdemos. Nós já perdemos muitos sabores, não é? E então hoje, com a uniformização da alimentação, porque seguimos, como o Renato disse, as receitas viajam à velocidade da luz, nós temos acesso a tudo e tendemos todos para um sabor muito padronizado. Portanto, e temos muito esta questão de que temos que comer todos, temos que ser cosmopolitas, temos que ser todos muito urbanos, ou então temos que ser todos muito populares. Portanto, nós andamos aqui a afunilar a coisa. E às vezes perdemos esta noção da diversidade. E a diversidade encontra-se quando nós respeitamos a receita. Não quer dizer que tenhamos que a manter, mas essa transgressão tem sempre que fazer sentido. E eu acho que isso também, no caso da rabanada, no caso do que seja, e depois há produtos onde esse assunto é muito sério. Não é só uma questão de vontade ou deixar de ser vontade. É uma questão muito séria que afeta as economias locais, as estruturas, o tecido local, a sobrevivência, e, portanto, aí se calhar temos que ter um outro tipo de reflexão. Mas no mais do resto, de facto, a gastronomia faz-se muito com esse acrescento de camadas ou com essa redução. Muito bem. Eu queria também referir o que o Renato tinha dito sobre a confraria da rabanada, de ser uma confraria mais jovem. Eu acho que a tradição também se mantém a partir do momento que as novas gerações começam a pegar nisso. A ideia aqui puxa um pouco da brasa para a Sardinha da Farta, que também é uma revista que tenta mostrar as receitas populares portuguesas. Eu nem digo tão tradicionais, porque entre o popular e o tradicional, a gente quis se focar em receitas que, porventura, possam ser tradicionais, mas que são populares, ou seja, que são imensamente consumidas, amplamente consumidas no país, e tentar trazer temas. A Farta não é uma revista que tenta pegar nas questões históricas dos pratos, mas tentar trazer visões diferentes de pessoas que talvez não estejam com aquele comandamento nas mãos, mas que possam pensar nessas receitas de uma nova forma. E dizendo isso a um público que é um público majoritariamente muito mais jovem que nós, eu acho que era um adendo importante de se fazer, que eu acho que as tradições elas só podem ser mantidas e só conseguirão se manter como tradições à medida que consigamos que as novas gerações também peguem nisso e olhem para isso e valorizem e respeitem o que estava a falar. Dito isso, queria já, acho que abrir um pouco para as perguntas da audiência, porque, enfim, se não falamos aqui, podíamos ficar o dia todo aqui falando da história da rabanada. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Sim, a Farta está disponível no site, consegues ver a lista de lojas em que... Quem é que perguntou? Desculpa, perdi-me. Obrigado, desculpa.
no site consegues ver a lista de lojas em que a farta está disponível, está bem? Mas também podes comprar online, mandamos para casa, ou então podes-me comprar a mim também aqui. Fica resolvido, é mais fácil. Alguma mais pergunta sobre rabanada, sobre a história? A ideia que tínhamos pensado em fazer depois também era... Enfim, não sei como vamos organizar isso. Podemos sortear uma revista. Queremos sortear uma revista. Agora o problema é com tanta gente, como que vamos fazer? Mas enfim, até o final dessa conversa pensamos. Eu vou ouvir a pergunta aqui enquanto o Ricardo pensa em como resolver esse problema. Podemos oferecer a quem fizer a melhor rabanada. Não é? Quem é que faz a melhor rabanada? Eu vou deixar fazer a pergunta aqui para continuarmos com a discussão. Olá, boa tarde, bom dia, ou boa tarde. Paulo Castro, eu sou um apaixonado por rabanadas e era um comentário e duas perguntas. O comentário é que tive a oportunidade de estar no jantar do Fábio Tonka e de facto foi espetacular, mas o comentário não tem a ver com o jantar, porque já sabia que ia ser espetacular. O que eu fiquei realmente incrivelmente impressionado foi a colaboração entre os chefes na cozinha. 4 chefes, às vezes, digamos, feitios, pessoas que algumas, porque havia uma pessoa que não se conhecia, não era tão familiar ao resto do grupo, e o ambiente na cozinha senti espetacular. As perguntas, a primeira para a doutora, a Olga, eu não percebi aquela questão das gerações entre os 30 anos, da lei, não, né? E para o João, de facto, eu sigo a Confraria da Rabanada, porque sou amigo do João Hugo, falou-se de ser uma... Estava a conhecê-lo, desculpa não ter cumprimentado. Nada. Eu sou, de facto, e desde o início segui porque tive a oportunidade de participar no primeiro concurso da Rabanada em Valongo, né? E fiquei em segundo lugar, não ganhei, este ano vou ganhar, mas isto para te perguntar, o facto de ser tudo jovem, se a confraria está aberta a gente mais bolorenta, ou não, ou é só para ficar na faixa etária dos 30 que vai envelhecendo. O João para falar sobre os 30 anos e depois a Olga fala dos 30 anos da parte dela. Ora, a confraria não está de todo fechada com critérios de idade, pelo contrário, nós temos um estatuto, temos um objetivo, todas as pessoas que sintam que de alguma forma podem colaborar para esse propósito são mais do que bem-vindas. E agora recordo-me, nós internamente... a participação, a entrada é por convite, mas recordo-me que o João Populameiras acho que já colocou o seu nome como sugestão para receber um convite para entrar para a confraria e por isso assim que conseguir ter algum tempo para abrir inscrições, e isto na confraria tem tudo a ver com o tempo que nós não temos para fazer as coisas, agora estamos a priorizar estes eventos, estas iniciativas, porque acima de tudo é isso que temos que fazer, mas depois há muito trabalho de back-office, por assim dizer, que está por fazer. Posso dizer que ainda não consegui lançar as cotas deste ano, que também é uma prioridade que temos a fazer, porque é uma das formas de nos financiarmos, mas depois abriremos a confraria a novos confrados, até porque precisamos de sangue novo, e não sangue novo a nível de idade, precisamos sim de pessoas com disponibilidade, com iniciativa, com vontade, e claramente vejo que ela não falta desse lado, pelo menos pelo aquilo que me tem dito e pelo aquilo que tenho visto colaborar com aquilo que são as nossas iniciativas, por isso certamente faremos chegar um convite assim que abrimos inscrições. Olga. Então, quanto aos 30 anos, nós temos várias maneiras de proteger aquilo que é a identidade de um produto, ou a paternidade do produto, ou a autoria. E então, tendo em conta, se nós estivermos a falar de alguém, vamos imaginar que um destes meninos resolve criar um produto e que acha que é muito bom e que vai ter sucesso comercial, terá que fazer um registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E, portanto, fica com uma patente, uma marca,
que tem que ter sinais distintivos e que os meninos depois vão ter que proteger e assegurar que essa marca é deles e que, portanto, pertence àquela pessoa e a mais ninguém. Só essa pessoa pode fazer a comercialização do produto com aquele nome. Depois nós temos aquilo que é o domínio coletivo, ou seja, nós temos os produtos que não poderemos dizer se é de A, de B ou de C ou de D, mas no fundo, lá está, como Fialho de Almeida escreveu, ninguém o criou, criaram-no todos. E então aí nós entramos numa discussão que é, quando é que o produto pode ser considerado tradicional para que possa ser submetido a um processo, neste caso em Portugal é assim que funciona, se estivéssemos noutros países, e nomeadamente nos Estados Unidos da América, era diferente, mas no caso de Portugal, quando é que nós poderemos fazer um processo de qualificação do produto e de determinação como denominação de origem protegida, se for esse o caso, uma indicação geográfica protegida ou uma especialidade tradicional garantida. Então aí nós teremos que definir se o produto cumpre critérios essenciais, nomeadamente se desde a sua criação, digamos assim, que muitas vezes não se sabe quando é que é o tempo, não é, da sua criação, mas se existe a sua divulgação entre gerações e o período tem que ser 30 anos. Ou seja, vamos imaginar que o caso da rabanada poveira pode ser um bom exemplo para nós pensarmos aqui em conjunto. A pessoa que criou a rabanada, na altura, se soubesse o sucesso que ela ia ter, se calhar poderia ter feito uma coisa. Era fazer um registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e só aquela pessoa poderia usar o formato, digamos assim, porque os sinais distintivos estavam associados ao produto e o nome, não é? Rabanada não poveira, naquela altura ele se calhar ia quer dizer que a rabanada do Luís ou a rabanada do Afonso, o que seja. Neste caso agora, a rabanada já poderá ser, imagine que na Póvoa se considera que é a altura de fazer um processo de qualificação, ela já está habilitada a isso. Porquê? Porque entre gerações passaram 30 anos e ela tem fama suficiente, para são avaliados um conjunto de critérios, por quem de direito, que faz essa avaliação. Não sei se consegui explicar, mas acho que, ou seja, tem que haver, o que é que se tenta garantir? Lá está, que o crivo do tempo funcionou, que no fundo há aqui o estabelecer daquilo que foi a vontade de um determinado cozinheiro, doceiro, o que seja, pasteleiro, e que fez uma alteração e aquilo que foi uma coisa que ficou. Neste momento a rabanada poveira, por exemplo, é uma coisa que até já se faz fora da Póvoa. E vamos imaginar que um dia destes os da Póvoa dizem assim, mas nós não queremos que fora da Póvoa se faça. Então aí entram estes mecanismos. E aí o assunto já é diferente e muito mais sério e legal. Sim. Portanto, isto tem a ver um produto tradicional, existe uma legislação apropriada, eu estive muito por dentro, porque nós tentámos, ou seja, os produtos tradicionais deveriam ser também eles muito mais democráticos. Nós não deveríamos deixar que eles fiquem prisioneiros dessas tais associações de produtores, mas por outro lado também devemos tentar garantir que eles lá estão, não perdem essa matriz. E daí existir uma legislação que procura fazer o compromisso entre a autoria, a preservação da identidade, seja isso o que for, e depois a necessidade de protegermos uma coisa que para os europeus é muito importante, que é o direito à concorrência, a livre concorrência. Ana, vou falar da minha parte de como jornalista que também cubro a área. Eu vejo muito um papel, eu acho que teve um papel fundamental da confraria para isso, porque a confraria pegou e por fazer esses eventos, por tentar promover esses eventos, tentou promover a própria disseminação da rabanada como uma receita não só atrelada ao Natal, e desafiou muitos chefes que depois eventualmente colocaram essas rabanadas nos seus cardápios, não é? Nas suas mentas. Então acho que teve essa questão, e teve também ao mesmo tempo
inconsciente coletivo dos chefes começarem a fazer, nomeadamente o que o João dizia do Vasco, ou seja, eu acho que é uma geração de chefes que olha muito mais para a tradição. Hoje em Portugal, eu vejo isso muito acontecer, que existe essa nova geração de chefes que quer manter essa tradição, quer manter algumas das tradições. Alguns com mais respeito, outros com menos respeito, acho que não podemos generalizar, mas eu acho que é uma geração, do meu ponto de vista, mais atenta e mais preocupada em fazer receitas tradicionais. E acho que a rabanada entraria um pouco por aí. Não sei se alguém discorda ou tem alguma... João. É-me difícil falar porque estou envolvido no meio e então acho que isto é uma visão que tem que ser dada se calhar por alguém que está um bocadinho de fora, mas sinto que claramente esta questão do inconsciente coletivo desta geração, obviamente movida com o apoio da confraria, mas também com o apoio de muitos dos seus membros de forma individual, que começaram movidos talvez pela primeira rabanada que veio-se a popularizar fora daquilo que é a rabanada tradicional, que foi a rabanada do Vasco, movidos um bocadinho quase pelo buzz que foi sendo criada, quiseram também perceber que se conseguiam dar o seu contributo e na realidade estamos a falar de um produto que tem um food cost bastante baixo, por isso também só por si, isso também é atrativo para constar na própria carta, não é? E acho que ela é por si só democrática, né? No sentido de que todo mundo sabe o que é uma rabanada. Acho que até as novas gerações estão habituadas a comer rabanada, não é? Então, para elas também é uma forma de olhar para um produto que elas também reconhecem. Acho que a questão própria democrática da receita ajuda com que esse buzz se forme e se mantenha. E o facto também, diria eu, que é muito fácil, entre aspas, um chefe dar o seu cunho pessoal a uma rabanada, parecendo que não, parecendo uma coisa muito estagnada, digamos assim, é muito fácil, e os exemplos das rabanadas foram sendo criadas, e tivemos no Belcanto uma rabanada do Américo, chefe Américo, que é nosso confrade, temos rabanadas das 2 estrelas à 1 estrela, ao popular, é muito fácil dar um cunho pessoal e identitário que facilmente representa aquilo que são os sabores, a própria história, a própria memória do chefe que a coloca em carta. Muito bem. Agora vou pedir para a Olga comentar e responder se comemos mais rabanada norte do que ao sul. Bem, eu vou começar aqui pelo que vocês estavam a dizer. E aí eu posso ser polémica naquilo que vou a dizer. Queremos polêmica, por favor. Eu sou de fora, eu não sou de cá. Para mim, não, eu como rabanada. Essa era polêmica. Eu adoro rabanadas. Eu adoro rabanadas, só que em Tentugal faziam-se as rabanadas e chamavam-se fatias de parida e tem a ver com o mosteiro que nós tínhamos e com as mulheres que tinham filhos e etc. Mas eu vou dizer uma coisa polémica, mas, João, ainda bem que criaste uma confraria da rabanada. Sabes porquê? É que para mim, a rabanada é o doce do Porto. Desculpem, mas é o doce do Porto. Poderemos falar de leite creme, poderemos falar depois dos outros doces que estão nos arredores, mas o doce do Porto é rabanada. Por isso tem uma ligação ao Porto, neste caso em particular, e quando eu digo Porto, nós temos que perceber que o Porto é o Porto e o seu termo. O Porto é o Porto e o seu termo. Acho que às vezes as pessoas não têm noção do que é o seu termo. O seu termo era lá longe. Historicamente, o Porto abrangia, era, digamos assim, a porta de entrada. Era o rosto, era a cara, era por onde entrava e saía muita coisa. Mas era o rosto de uma região que corria de Douro acima. E eu estou a olhar para o Paulo, porque o Paulo é lá de cima do Douro, não é? E corria também Tâmega acima, portanto também ia lá para cima. Por isso, para mim, a rabanada tem muito este espírito de ser o doce da cidade do Porto. Não vale a pena andarmos à procura de um doce e a criar quando ele já está muito ligado de forma identitária às pessoas, não é? Tendo em conta até aí essa versatilidade que a rabanada assume, em termos de caldas, do que é que se punha a beberar.
Por isso eu começava por aí. Agora, indo à sua questão, é assim, o Renato há pouco falou da densidade. A densidade populacional explica essa incidência da rabanada, o facto de a densidade populacional responde a uma questão e depois o facto de ser tão democrático, ou seja, pegar em pão e pôr-lhe uma calda qualquer, seja ela qual for, e depois fritá-la era qualquer coisa, e ovos toda a gente tinha em casa, portanto os ovos até eram muitas vezes guardados precisamente para essa situação. Por isso o Norte tem uma ligação à rabanada e à fatia de parida ou às fritas, que por exemplo o Sul colocou a ênfase noutros doces, na minha opinião. As filhoses, os cuscuréis, as flores, são doces que também têm muito a ver com, lá está, uma densidade populacional diferente, levou a que os tais doces de elite pudessem depois ser também fossem levados para as casas das pessoas com menos posses de uma forma mais simples. Por isso é que há filhoses mais ricas, há outras menos ricas, há umas muito bonitas, há outras que são não tão bonitas. A questão da importância da rabanada no Norte, e quando eu digo Norte, o Norte, e eu sei que isto também é polémico, mas o Norte é muito acima do Tejo, não é? E temos que ter esta noção de que o Tejo não é propriamente uma separação no país, mas é um sinal de evidência de culturas gastronómicas diferentes. E isso faz com que a rabanada de facto tenha uma maior expressão a Norte e que, por exemplo, também vamos para o Sul, e se por exemplo formos para o Sul e pensarmos naquelas filhoses da Serra Algarvia com aquela calda de mel por cima, aquilo é incrível. Lá está, é pão, mas de uma outra maneira. Tal como eu referi há bocado, há coisas que não têm que ser replicadas outra vez, podem ou não. Foi um ensaio para um desafio que me foi lançado por uma revista, neste caso por um jornal, e foi feito com aquele propósito e depois não voltei a replicar, não porque não entenda que seja válido, se calhar até é muito válido, até estou a desperdiçar a oportunidade de replicar, mas há coisas que não tem, nem tudo que acontece num momento tem que ser replicado, pode ficar aquele registro, às vezes é uma forma de nós nos provocarmos, de nos pormos à prova, de nos desafiarmos e encontrarmos outras soluções, por isso não tem propriamente um propósito de replicação. Alguma pergunta final? Não? Então ficou decidido pelo Ricardo que o sorteio da farta vai ser só para quem fez as perguntas, para quem participou, entre as pessoas que fizeram as perguntas. Acho mais justo assim. Então eu queria finalizar, acho que a nossa conversa, não sei se alguém tem alguma... Para uma escola que tem como lema onde a tradição se inova, isto esta conversa que vocês tiveram aqui hoje com os nossos alunos é de máxima importância. Na perspectiva de que, por exemplo, relativamente àquilo que a Olga disse da transgressão, eu acho que a transgressão só tem que acontecer. Porque depois há um caminho natural, como qualquer outra situação, o que funciona, funciona, o que não funciona, morre. Pronto. É a lei da natureza, da sobrevivência. E se nós pensarmos naquilo que é hoje a nossa alimentação e os nossos pratos de referência, eles em determinado momento foram uma transgressão a alguma coisa anterior a eles. E, portanto, é graças a isso que nós temos o património gastronómico que temos. Aliado a isto, não o fazer é conformar-nos com aquilo que muitas das vezes combatemos, que é o parado, que é o vetusto, a inércia, o tradicionalismo bacoco, o conservadorismo conservador. E, portanto, a nossa escola não pode ter esse pensamento, não quer ter esse pensamento e não tem esse pensamento claramente, porque senão não estaríamos aqui a conversar e não faríamos o trabalho que fazemos. Portanto, o ser conformista é a antítese daquilo que deve ser alguém que defende uma boa gastronomia, que defende uma cultura dinâmica. E nós vivemos tempos complicados, vivemos tempos em que o conformismo é muito mais simples para ultrapassar quem me berra mais alto,
Mas não pode acontecer. E há aqui uma mensagem que vocês têm que perceber, porque o futuro está em vocês, já não está em nós. Nós já estamos numa fase diferente. Em qualquer atividade, enquanto cidadãos, enquanto seres pensantes, têm que ter esta capacidade de pôr em causa tudo o que acham que não está correto. Há formas para o fazer, há maneiras de o fazer na sociedade, na gastronomia, mas não deixem de o fazer. Os tempos são perigosos demais para ficarmos no nosso conforto à espera que passem as situações e que alguém as resolva por nós. Ninguém vai resolver os nossos problemas, temos que ser nós a fazê-los. E, portanto, dito isto, agradecer-vos terem vindo, eu depois já passo ao Rafa para ele fechar, mas agradecer de facto este momento de interação e dar-vos nota de que certamente vamos ter outros momentos consequentes a este, na perspectiva de que vocês são uma quantidade de cabeças pensantes ainda e com muitas ideias e que eventualmente podem trazer alguma coisa de novo e de inovador e de diferenciador para algo tão tradicional como é uma rabanada que todos nós conhecemos e que de um momento para o outro deixamos de comer só no Natal, já estamos a comer noutras alturas do ano. Portanto, era isto. Não, o papel que a revista pode ter, e abrangendo um bocadinho mais do que aquilo que é rabanada, também é questionar aquilo que já está, questionar os preconceitos que temos em relação à gastronomia, em relação aos diferentes temas. A nossa primeira edição foi sobre francesinha e foi super interessante ouvir-vos falar sobre isto, porque a francesinha de facto é um exemplo de uma receita que é quase impossível de mexer, ou quem mexe, pá. Agora temos a questão da francesinha mais de Braga, não é? Com molho mais doce e tudo mais. Ou seja, qualquer alteração que se vá fazer àquela receita vai sempre gerar polémica e opiniões muito vincadas, não é? Portanto, eu acho que o papel da Farta, acima de tudo, tem de ser esse, tem de ser de questionar as coisas, de agitar as águas também. E a rabanada é um excelente exemplo disso. Tentar mais do que o tema em si, mais do que a receita, também são as perspectivas dos artigos que trazemos ou das pessoas que convidamos para escrever. Ou seja, queremos sair um pouco da ideia de que só as pessoas que dominam o tema é que têm o conhecimento e a voz para falar sobre ele. Então, acho que a ideia é um pouco pegar em temas diferentes e tentar trazer uma discussão mais ampla de cada uma das receitas para que depois quem leia a revista toda tem as suas próprias conclusões. A gente não quer indicar, pôr o dedo e falar que esse é o caminho, mas talvez indicar alguns caminhos. Eu acho que o diálogo funciona só a partir disso. E a Farta, o que propõe é um diálogo. Rafael, aquilo que eu me apercebi, o Ricardo há bocado anunciava isso, é que é uma equipa multidisciplinar e eu acho que isto é transversal a todas as áreas de atividade. Cada vez mais nós encontramos equipas multidisciplinares e é o facto de ser uma equipa com visões que, como dizia há bocado o João, é preciso estar fora da caixa. Quem vê de fora muitas vezes vê muito melhor. E eu acho que esse pode ser realmente o grande trunfo para que se consiga encontrar realmente caminhos diferentes. Mas isto acontece em todas as áreas. Hoje é normal restaurantes de referência mundial que estão no topo. E recordo-me de uma experiência que tive há sensivelmente um ano no The Alchemist, em Copenhaga, em que são 100 pessoas a trabalhar e tem realizadores de cinema, tem nutricionistas, tem pessoas que aparentemente não têm nada a ver, diretores de fotografia, que nada têm a ver com a gastronomia e têm tudo a ver, porque é preciso haver realmente uma visão universal e multidisciplinar, para que as coisas evoluam. João, queria fazer um ponto final. Só levantar um bocadinho o véu. Estamos a falar com a escola de eventualmente vos lançar o desafio nos próximos meses, mas depois saberão mais, para um concurso de rabanada, para poderem meter as mãos na massa e brincar um bocadinho, inspirando-se um pouco naquilo que foi falado hoje, na multiplicidade de possibilidades e eventualmente depois far-se-á chegar mais informações sobre este concurso, com o regulamento, etc. Mas comecem já a magicar algumas ideias. Já podem começar. Exatamente. Treinem agora para o Natal, mas depois, mais para a frente, saberão novidades e todo o regulamento. Muito bem. Sem mais, eu acho que podemos finalizar a conversa de hoje. Queria agradecer imensamente ao Paulo Vaz por nos receber, ao Renato Cunha por estar nessa discussão com a gente, a Olga Cavaleiro, João Faria, Ricardo Barbosa, muito obrigado a vocês e pedir um aplauso a todos eles.